A paz do Senhor Jesus, como é que vai? Tudo bem? Deus continue abençoando você e sua família. Estamos aqui continuando a série, a série de hospitais. Nós estamos falando sobre mundo espiritual das trevas nos hospitais. O mundo espiritual das trevas nos hospitais. Você que já pegou lá a parte 1, tá? Nós estamos aqui agora na parte 3 e eu creio que Deus vai trabalhar. Depois que você pegar aí a sequência, né? O nosso Deus, ele vai trabalhar, vai fazer obras, vai fazer coisas grandes, tá bom? Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai abrir a sua mente, tá? Para você entender muitas coisas, principalmente como Satanás trabalha dentro dos hospitais, das UPAs, né? Dos prontos-socorros, né? Eu tenho certeza que você vai entender muita coisa e vai começar a orar mais pelos hospitais, para que Deus venha agir com poder e grande glória, né? Porque o nome de Jesus, ele tem poder para agir. Tudo que você pedir, Senhor, vai lá naquele hospital, trabalha em nome de Jesus toda enfermidade, espírito de morte, né? De desgraça, destruição, de dor, em nome de Jesus vai saindo, né, toda derrota ali dentro dos hospitais. Ora, Deus, se você tem algum amigo, parente, não é verdade, ou alguém da sua família, alguém da sua casa que está internado, né, hospitalizado, está lá sendo tratado pelos médicos, ora pelos hospitais, visite os hospitais, busque pelos hospitais, busque por aqueles que estão ali, porque o mundo espiritual das trevas tem uma legalidade muito grande dentro dos hospitais. Eu estou contando aí nessa série, né, algumas coisas que aconteceram comigo, algumas coisas do mundo espiritual das trevas dentro dos hospitais que eu passei e os livramentos e escapes que Deus me deu. Então, eu tenho certeza que você continuar ouvindo aí, você vai ver, né? Você vai perceber como o nosso Deus trabalha dentro dos hospitais quando você busca a presença dele, mas como também Satanás age, tá bom? Mas já está derrotado, repreendido, destruído em nome de Jesus. Se você tem alguém lá, não tenha medo. Nosso Deus, ele vai agir através da oração e vai trabalhar na vida daquela pessoa, tá bom? Então, agora aqui continuando, eu agora quero falar da minha irmã Rosângela. Minha irmã. A minha irmã Rosângela Ferreira, ela... Houve uma época que ela ficou muito doente e teve um problema muito sério também de hemorragia e coisas assim, passou por uma situação muito difícil, né? O útero dela foi tomado, né, por miomatose, coisas assim. E a minha irmã foi ficando muito doente. E ela teve também uma anemia muito, muito, muito profunda. Os médicos falaram que o sangue dela foi a 18. E eu não entendo muito bem dessas coisas, mas você que é da área de medicina, talvez você vai entender do jeito que eu estou falando aqui. Tomara que você entenda. E a minha irmã, ali ela foi internada no hospital e eu me lembro que quando eu olhava para minha irmã, eu via a morte. Eu via a morte na minha irmã. E eu fiquei orando a Deus e pedindo, Senhor, livra minha irmã de todo espírito de morte. Ela já estava... Quando ela foi ao hospital, eu me lembro que ela me contou que quando ela foi fazer a consulta, né, levou os exames que os médicos haviam pedido, o médico falou para ela assim, a doutora falou para ela, eu vou te internar agora, porque o teu sangue está baixíssimo e você, não sei como é que você não morreu ainda. Né? Não sei como é que você está andando, não sei, mas é aquilo que eu conto, irmão. Ou seja, que se você pegar lá desde o início, né, você vai ver que eu conto lá nas outras partes que o nosso Deus, ele cuida de nós, ele guarda, ele capacita, ele dá livramento, né? Ele restaura a nossa vida, restaura a nossa saúde. Aquilo que o médico, aquilo que a medicina, aquilo que o homem, aquilo que o ser humano não entende é o que o nosso Deus faz. Então eu me lembro que e eu em oração, a minha irmã, ela chega em casa e ela fala assim, a doutora disse que eu tenho que ser internada urgente.
né? Se eu não me engano, ela foi em casa, pegou algumas coisas e voltou, a gente voltou com ela, né? E ela ficou ali internada. Ficou alguns dias tomando sangue, né? Fazendo transfusão, aquelas coisas todas. E eu me lembro que uma certa noite eu estava na casa da minha mãe e eu me lembro que eu levantei pela madrugada e eu disse assim: mãe, Deus está mandando orar agora pela vida da Zanza. Ela tem apelido de Zanza, minha irmã Rosângela Ferreira. E minha mãe levanta, né, acorda e chama também os meus irmãos. E ali a gente começou a orar. Deus falou comigo, eu estava dormindo, Deus falou comigo assim, em sonho: levanta e ore pela sua irmã, porque agora o que está do lado dela é um espírito de morte. Levantei ali na hora, né? O sono sumiu e eu chamei a minha mãe e meus irmãos e a gente dobrou os joelhos. Era madrugada, devia ser o quê? Umas 2 horas da madrugada, quase isso. E a gente começou a clamar. Quando a gente começou a clamar, Deus me mostrou o soro em que ela estava tomando, aquele frasquinho, né, pendurado ali. Deus me mostrava, aquilo estava vazio, na visão que eu estava tendo. Aquilo estava vazio e o soro foi sendo sugado, como se estivesse entrando ar para as veias da minha irmã. E nisso ali eu falei: meu Deus, mas não acontece, acho que não acontece nada, né? Se o medicamento que está ali no soro acabar e o soro continuar ali no, né, injetado ali a agulha na pessoa, né? Acho que não acontece nada. Só que o frasquinho já estava todo enrugadinho de tão sugado que estava. Na visão, isso foi na visão. E Deus me mostrava ali do lado daquele soro, né, suspenso ali, naquele pedestal, Deus mostrava um demônio, era como se fosse uma criança em pé ali, tocando naquele frasco de soro. Aí eu disse para minha mãe assim: Satanás está agora tocando no soro da minha irmã. Vamos clamar agora porque o demônio está agindo no soro. Aí começamos a clamar, né, em específico, por isso que Deus havia revelado, e a gente ali está clamando, está buscando e clamando pelo sangue de Jesus, clamando pelo sangue de Jesus. Tudo bem, depois que eu vi que aquele demônio havia sido vencido, né, que ele saiu, aí a gente foi dormir. No dia seguinte, a gente foi visitar minha irmã. E quando a gente chega, eu olho para ela, ela já estava assim, bem melhor. Aí eu disse para ela assim: Deus mandou orar por você essa noite. Eu via um demônio no soro, um demônio tocando no frasquinho do soro. Aí, sem eu falar nada, ela disse assim: Del, ela me chama de Del. Eu acordei, eu dei um pulo assim, tipo um choque. Acordei assim, de repente, com uma falta de ar tão grande, e chamei a enfermeira. Quando eu chamei, eu disse para ela que eu estava me sentindo muito mal, como se alguma coisa estivesse tomando assim o meu lado esquerdo. Era onde estava injetado o frasco, já ali todo enrugado, todo sugado, né? Era onde estava injetada ali aquela agulha. E ela disse assim: eu acordei naquele de repente assim, Del. E quando eu chamo a menina, né, a enfermeira da noite, eu me lembro que ela acende a luz e eu olhei para o frasco de soro. Eu não tinha contado para ela, tá? Eu só falei para ela que Deus mandou orar porque tinha um demônio de morte. E ela começou a dar detalhes. Ela falou: eu vi o frasco do soro dela, estava todo enrugado, sugado. E eu senti que tinha alguma coisa entrando nas minhas veias, que não era o que não estava mais ali dentro daquele frasco. Aquele frasco já estava vazio, mas alguma coisa ainda estava entrando pelas minhas veias. Eu não sei se era ar, ela dizia, né? Eu não sei o que era, mas eu acordei, parecia que eu ia morrer.
Aí eu falei para ela, realmente. Aí a minha mãe confirmou na hora, né? A minha mãe até que contou depois para ela o que o que Deus tinha revelado no decorrer daquela noite e por que a gente devia levantar e orar naquele momento ali que aquele demônio tinha entrado para tentar contra a vida da minha irmã. Aí quando eu falei para ela, ela ficou assim, meu Deus do céu, foi nesse horário que eu acordei, né, assim, de supetão, assim, no de repente, e chamei a moça para olhar, né, e quando ela acende a luz, a gente vê ali o meu soro estava daquele jeito. Então, Satanás, irmãos, ele tem o poder para tocar em qualquer coisa. Ele tem o poder para entrar em qualquer, até mesmo numa medicação. Ele tem poder para entrar. Ele tem poder de confundir a mente dos homens, né? Ele tem poder, ele é terrível. Satanás, tudo que ele encontra uma oportunidade, ele entra e ele faz uma desordem. O mundo espiritual das trevas é real, tá? Então você ore pelos hospitais, busque por aqueles que estão lá. Toda noite, quando eu estou orando, eu oro pelos hospitais, oro pelos hospitalizados, oro pelas mesas, pelas macas, pelas salas de cirurgias. Eu estou sempre pedindo a Deus, porque eu já passei por momentos dentro de hospitais que para algumas pessoas é inacreditável quando eu falo, tá? Então, assim, o nosso Deus, ele entra, ele dá livramento, ele dá escape, tá? Quando o povo de Deus ora, maravilhas, coisas tremendas acontecem. Então, como Deus, no momento ali, né, naquele momento em que Satanás estava lá tocando na medicação da minha irmã, Deus veio, me contou e mandou que eu orasse, entendeu? Esse é o mesmo Deus que quando você estiver orando por todos que precisam, todos que estão lá dentro, esse é o mesmo Deus também que vai enviar a sua graça, o seu poder, a sua unção e vai cortar todo o laço do inferno contra a vida de qualquer pessoa que esteja ali dentro, tá? Nosso Deus tem poder. A oração, ela surte efeito tanto perto quanto longe, tá? Então ore, busque a presença, porque o nosso Deus, ele vai agir com poder e grande glória. Eu creio no poder da oração. Que Deus venha continuar te abençoando em nome de Jesus.